Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David. Vamos iniciar mais uma aula de português. Continuando a correção da nossa prova do último bimestre de 2020, do ano letivo de 2020. Na última aula, nós também realizamos a correção parcial, não chegamos a corrigir todas as questões devido ao tempo. Hoje vamos corrigir da sexta questão em diante. Ainda também temos a proposta textual, que também realizamos a correção, certo? Hoje nós conseguiremos responder essas 5 questões, tá bom? Como vocês viram, pessoal, a nossa prova ela foi dividida em 2 sessões. A sessão de gêneros textuais e uma sessão de acentuação, que foi o que a gente viu na última unidade do livro, perdão, no último bimestre, né? A gente estudou acentuação gráfica e utilizamos a unidade 6 do nosso livro grosso, que fala um pouco sobre a acentuação gráfica e também sobre os gêneros textuais. Gêneros textuais nós trabalhamos de uma forma bem ampla, como vocês puderam perceber. Nós falamos sobre a sua função, para que servem, quais são os gêneros textuais. Enfim, tratamos de gêneros textuais de uma forma bem ampla. E isso nos ajudou a ter mais ou menos uma noção, né, pessoal, de quais gêneros textuais poderiam cair nessa prova. Então, parabéns a todos vocês, as notas foram muito boas. Certamente, alguns erros aqui, outro lá, né? Mas tudo bem. Então, a gente vai continuar a correção aqui. Agora vamos falar um pouco sobre a acentuação gráfica, tá bom? Temos aqui 5 questões, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Antes, permitam-me colocar o cabeçalho da nossa escola aqui. Pronto, pessoal. Vamos lá. Correção. Aula. Segunda. Tá. Pronto. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto. Aqui temos a segunda parte da nossa prova de português, que trata da acentuação gráfica. Vamos lá. Sexto quesito. Quais são os tipos de acentuação gráfica presentes no português? Exemplifique o uso de cada. Então, temos 3 acentuações no total, 3 tipos de acentuação gráfica, tá bom? Quais são? Acento agudo. Coloquei isso aqui sem querer. Acento circunflexo. Acento agudo, acento circunflexo e acento grave. São os 3 acentos que nós temos, tá bom? O acento agudo é aquele que dá uma entonação maior à sílaba. Por exemplo, Pará. A letra A aqui, ela representa essa entonação, tá? Pará, certo? Se nós removermos a letra A, o acento agudo, nós temos para. Então, não temos mais essa entonação na letra A, na vogal A. Para, certo? Então, lembrando que o acento agudo, ele pode vir em qualquer uma das vogais. Ele pode vir na letra A, na letra E, na letra I, na letra O ou na letra U, tá bom? Ele está presente em todas as vogais. Já o circunflexo, como a gente vai ver agora, ele tem uma certa limitação. Ele só está presente em algumas vogais, devido ao som, né, a fonética, os fonemas que são produzidos, tá bom? Vamos utilizar com alguns outros exemplos aqui. Chapéu,
Vamos ver aqui. Avó. Pronto. Vamos agora para o acento circunflexo. O acento circunflexo, pessoal, como a gente viu, ele também tem uma entonação, só que de forma mais fechada. Enquanto o acento agudo, a entonação é mais aberta, o acento circunflexo ele tem uma entonação mais fechada, tá? Por exemplo, avô, né? Então ele tem um timbre fechado. Essa é a diferença do circunflexo para o agudo. Enquanto o agudo ele é um timbre aberto, o circunflexo é um timbre fechado, um som mais fechado. Avô, né? Ok, vamos ver. Já vi muita gente errar esses dois substantivos aqui, ó, avó e avô, justamente por não saber diferenciar o circunflexo com o acento agudo. Então, tome muito cuidado com isso daí. Acento grave. Esse daí, pessoal, é pouquíssimo utilizado de forma correta, tá? Ele é muito utilizado, mas pouquíssimo utilizado de forma correta. Por quê, professor? Porque, gente, o acento grave se refere à crase. Bom, ele só está presente na crase. E o que é exatamente a crase? O que exatamente é a crase? Muita gente não sabe, mas é bom, muita gente até de ensino médio, né, terceiro, segundo ano, já me deparei com situações desse tipo de pessoas de ensino médio não conseguirem utilizar a crase corretamente. Aí eu pergunto a vocês, mas por que isso acontece? Por que eles não conseguem utilizar a crase de forma correta? Porque talvez não foi ensinado para eles de forma correta o que exatamente é a crase. O que é esse acento aí? A crase, gente, é aquele acento para a esquerda na vogal A, tá bom? Ó, esse acentozinho aqui, ó, para a esquerda é a crase. Tem uma diferença, gente, entre a crase e o A com acento agudo. Isso é crase e isso é um acento. E pronto, agora sim. Isso aqui é crase e isso aqui é o acento agudo, tá bom? Vou colocar minúsculo agora. Crase e acento agudo. O acento agudo, claro, você já sabe para que serve, né? Para deixar o som com a sílaba com um timbre maior. Já a crase, pessoal, ela é a junção de duas palavras, tá bom? Quais, professor? A preposição para, ou a, né? Temos essas duas preposições aqui, para e a, ambas possuem o mesmo significado em alguns contextos, tá bom? Mas o artigo definido feminino, que é a letra A também, tá? Então, ao invés de você dizer eu vou para a praia, você simplesmente pega o para e o a, junta e transforma-los em uma só palavra, que é a crase. Eu vou à praia. Tá bom? Entendeu, pessoal? É simplesmente isso, tá? Você pega a crase, você pega a preposição, pega o artigo definido feminino, junta-os e transforma na crase. Então, essa crase aqui, ó, é a junção da transformação do para mais o a, tá bom? Aí a gente pegou os dois e transformou em uma só palavra. Ok? Tudo bem, pessoal. Vamos continuar aqui agora. Pronto. Vamos lá. Aqui agora. Pronto. Agora a gente vai para o sétimo. Deixa eu só diminuir aqui, que ficou muito grande, né? Pronto, vamos para o sétimo agora. Sobre a sílaba tônica, marque a alternativa incorreta. Sobre a sílaba tônica, marque a alternativa incorreta.
ou seja, a alternativa que não está correta. Vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. A sílaba tônica, a letra A, é aquela pronunciada de forma grosseira. Letra B, a sílaba tônica possui entonação elevada. Letra C, a sílaba tônica é a mais forte dentre as outras. Letra D, a sílaba tônica pode vir no começo, meio ou fim da palavra. Qual é a alternativa incorreta quanto ao uso da sílaba tônica? O que vocês acham aí? A gente tem a letra A, que diz que ela é pronunciada de forma grosseira. Será que existe alguma sílaba que é pronunciada de forma grosseira no português? O que é que vocês acham? Existe alguma? Talvez sim. Letra B. A sílaba tônica possui entonação elevada, ou seja, a entonação maior do que as outras. Letra C. A sílaba tônica é a mais forte dentre as outras, a que tem uma pronúncia mais forte, mais intensa. Letra D. A sílaba tônica pode vir no começo, meio ou fim da palavra, né? Então, qual seria a alternativa incorreta? Será que a sílaba tônica ela pode vir no meio, no começo, meio ou fim da palavra? Sim, pessoal. A sílaba tônica ela pode vir no começo, meio ou fim. Tá? Por exemplo, as palavras que a gente usou aqui. Parar, no final, né? Parar no final, chapéu no meio. E no início a gente pode ter o quê? Se eu conseguir lembrar algum aqui, minha memória não é muito boa não, né? Ágil. Pronto. Então temos aqui, ó, no final, no meio e no início. Então a sílaba tônica ela pode vir em qualquer uma das, qualquer posição. A letra D está errada, tá? Então, no caso, ela está correta, então não é a resposta que nós queremos. Letra C. A sílaba tônica é a mais forte dentre as outras. Será que sim? Por exemplo, se eu tiver a palavra chapéu, qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte aqui? Chapéu. É o pé, né? Chapéu. Então, a sílaba tônica, sim. Ela é a mais forte dentre todas as outras sílabas. Por isso mesmo que ela se chama de sílaba, ela se chama sílaba tônica, pelo fato de ser a sílaba mais forte entre as outras, tá bom? Letra B. A sílaba tônica possui entonação elevada, tá bom? Então, será que ela possui entonação maior do que as outras? O que é que vocês acham aí? Também, pessoal. A sílaba tônica ela possui entonação elevada, ou seja, ela tem uma entonação maior, tá? Então, a única alternativa incorreta aqui é dizer que ela é pronunciada de forma grosseira. Não é porque ela é pronunciada com maior intensidade que ela é pronunciada de forma grosseira. Não, não existe nenhuma palavra, alguma sílaba que a gente precise pronunciar de forma grosseira para a gente ser entendida. Apenas, claro, caso a pessoa queira falar dessa forma, né? Mas não tem nada a ver com a pronúncia da palavra. Então, a alternativa incorreta é a letra A, tá bom? É a alternativa incorreta. A sílaba tônica é aquela pronunciada de forma grosseira. Muito bem. Nós agora passamos para o 8º quesito. Vamos lá. Quanto às palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, é correto o que se afirma em, primeiro, palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas nem sempre têm a acentuação gráfica. Okay? Segundo, palavras oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última. Terceiro, palavras proparoxítonas são aquelas cuja antepenúltima sílaba ou anterior é a sílaba tônica. Palavras paroxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a segunda. Ok, então, alternativas agora. Apenas a alternativa 1 e 2 estão corretas.
Segundo, apenas a alternativa 1, 2 e 3 estão corretas. Terceiro, apenas a primeira alternativa está correta. E último, todas as alternativas estão corretas. Então, qual seria a alternativa correta? Será que apenas a primeira e a segunda, primeira, segunda e terceira, ou todas as alternativas estão corretas? Vamos analisar as alternativas e remarcar a resposta. Primeiro, palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas nem sempre têm acentuação gráfica. Correto, pessoal. Por que está correto? Porque para ter uma sílaba tônica não é necessário haver uma acentuação gráfica. Não. A simples pronúncia mais intensa já pode ser uma sílaba tônica. Por exemplo, quando a gente pega a palavra escola, a gente não vê nenhuma acentuação gráfica. Porém, a gente tem a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica? Escola, escola. É o có, escola. Né? É o có, a sílaba que é pronunciada com maior intensidade. É o có, escola. Então, pronto. Então, não é necessário que a palavra ela esteja acentuada para ter uma sílaba tônica. Não é, pessoal. Tá bom? Pelo simples fato de todas as palavras terem uma sílaba tônica, mas não precisa de uma acentuação. Segundo, palavras oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Palavras oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última. Ou seja, Pará seria considerada uma palavra oxítona, porque a sílaba tônica, ou seja, a sílaba que é pronunciada com maior intensidade, ela está na última sílaba. Então, está correta essa afirmação? Sim, correta. Por que correta? Palavras oxítonas, sim, são aquelas cuja última sílaba é a sílaba tônica, tá bom? Então, palavras como para, deixa eu ver aqui, amedrontar, entendeu? Ok, sílaba tônica, amedrontar é a mais forte, amedrontar, parar. Essas palavras aí são consideradas oxítonas. Por que oxítonas? Porque a última sílaba é a sílaba tônica. Então, também está certo. Então, até a gente tem a primeira e a segunda correta, né? Então, já poderíamos marcar aí a primeira alternativa. Já podemos descartar essa daqui, né? Porque já vemos que temos duas alternativas corretas. Letra C, perdão, terceira alternativa. Palavras proparoxítonas são aquelas cuja antepenúltima sílaba ou anterior é a sílaba tônica. Eita, professor, tanta coisa aí, não deu nem para entender. Palavras proparoxítonas são aquelas cuja antepenúltima é a que vem antes da penúltima. Temos a última, antepenúltima, última, penúltima e antepenúltima. Tá bom? Ou seja, é a terceira de trás para frente. Cuja antepenúltima sílaba ou anterior é a sílaba tônica. Isso está correto? Por exemplo, a sílaba antepenúltima na palavra, por exemplo, chapéu. Não, chapéu. Chapéu só tem duas. Vamos ver aqui. Amedrontar. Pronto. Temos aqui, no caso, a terceira, a antepenúltima sílaba seria me. Amedrontar. Seria me, tá? Então, aqui, no caso, o me seria a antepenúltima sílaba da palavra amedrontar. Então, palavras proparoxítonas são aquelas cuja antepenúltima anterior são a sílaba tônica. Também está correto, pessoal. Tá? A proparoxítona é aquela que tem a palavra, a antepenúltima sílaba considerada como sílaba tônica, ou seja, aquela que é pronunciada com maior intensidade. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de uma palavra aqui agora. Deixa eu ver aqui. Não consigo lembrar assim. Minha memória é muito fraca, mas ao decorrer da aula eu vou lembrar de alguma palavra aí. Pronto, antepenúltima. Antepenúltima é uma palavra proparoxítona, tá? Antepenúltima, tá?
Aí temos aqui a antepenúltima. Aqui, ó, antepenu. Então, esse nu aí é a sílaba tônica. Então, é a terceira. Como a gente está vendo aqui, ó. Primeira, no caso a última, né? Penúltima e antepenúltima. Então, a palavra antepenúltima é uma palavra proparoxítona. Porque aqui na antepenúltima sílaba nós temos a sílaba tônica. Tá bom? Tudo bem. Então, correto também. Então, já podemos marcar aqui, né? Primeira, segunda e terceira, né? Já podemos eliminar essa e essa. Ficamos agora apenas com a segunda e a última, que diz que apenas a primeira, segunda e terceira estão corretas e a última diz que todas estão corretas. Vamos ver, né? A última diz: palavras paroxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a segunda. Palavras paroxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a segunda. Não, está incorreta. Como assim, professor, incorreta? Incorreta porque não é a segunda, é a penúltima, tá? Não é a segunda, é a penúltima, entendeu? Ou seja, é de trás para frente, pessoal, não é da frente para trás, de trás para frente, tá? Oxítona é a última, paroxítona é a penúltima e proparoxítona é a antepenúltima, tá bom? Então, a resposta correta aqui é a segunda, tá? Apenas primeira, segunda e terceira estão corretas, tá bom? É a alternativa correta aí. E agora a gente vai para o nono quesito, que diz o seguinte: é correto afirmar que a palavra paroxítona é uma palavra proparoxítona? Justifique sua resposta. Seria correto a gente afirmar isso, pessoal, que a palavra paroxítona é uma palavra proparoxítona? O que é que o senhor quis dizer com isso, professor? A palavra paroxítona, pessoal, ela é uma palavra proparoxítona. O que é uma palavra proparoxítona? É uma palavra cuja sílaba tônica é o que? É a antepenúltima. Então, vamos fazer a separação silábica aqui do paroxítona. Vamos lá. Paroxítona. Paroxítona. Vamos lá. Qual é a sílaba tônica aqui? A sílaba tônica é o X, né? Paroxítona. Então, qual ordem ela está aqui? Última, penúltima, antepenúltima. Tá bom? Então, certo, está correto. A palavra paroxítona é sim considerada uma palavra proparoxítona, tá bom? Pois a sua sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, ela é uma palavra proparoxítona, tá bom? Todas as palavras oxítona, proparoxítona e paroxítona, todas elas são proparoxítonas, sabiam, pessoal? Por quê? Se vocês pararem para perceber, todas elas têm a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Ó, oxítona, oxítona, proparoxítona e paroxítona. Todas, tá vendo? Oxítona, ó. Paroxítona, terceira sílaba. Antepenúltima, né? No caso, terceira de trás para frente. Proparoxítona, mesma coisa. Antepenúltima. E oxítona, a mesma coisa. A antepenúltima sílaba. Ou seja, todas essas palavras aqui elas são consideradas proparoxítonas, justamente por terem a sílaba tônica na antepenúltima posição. Tá bom? De trás para frente, né? A gente diz terceira de trás para frente. Porque se fosse terceira, no caso aqui, por exemplo, do oxítona seria to, né? Porque seria a primeira sílaba, segunda, terceira. Mas como é de trás para frente, é primeira, segunda e terceira. Tá bom? Muito bem, pessoal. Agora vamos para... Deixa eu colocar aqui, sim, porque a acentuação tônica na antepenúltima sílaba. Pronto, então temos a nossa resposta aqui.
Agora vamos para o 10º quesito, que diz o seguinte. Acentue as palavras corretamente. Temos aí chapéu, achávamos, pálido, às 7 e caráter. Caráter. Qual é a acentuação correta para essas palavras aí? Nesse caso, nós só utilizamos a acentuação aguda, tá? Só o acento agudo. Não utilizamos o acento agudo e o acento grave, que é a crase, tá bom? Não utilizamos aí o acento circunflexo. Vamos lá. Letra A, nós temos aí chapéu. A gente percebe que tem uma sílaba que é pronunciada com muito mais intensidade, né? Chapéu. Qual é essa sílaba? É o pé, o chapéu, chapéu, chapéu. Entendeu? Então, aqui, chapéu. Beleza? Se não tivesse esse acento agudo aqui, ficaria chápio, chápio. Bom, mas é chapéu. Queremos dar uma ênfase aí no pé, chapéu. Letra B. Achávamos. Então, temos aí achávamos, achávamos. Qual é a sílaba também que tem essa maior intensidade? Achávamos. Certamente que é o chá, né? Achávamos. Achávamos. Tá bom? Então, eita, dá para colocar um lado, né? Estou colocando aqui. Peraí. Perdão, gente. Chapéu. Achávamos. Deixa eu tirar aqui esse errozinho. Pronto. Chapéu. Achávamos. Agora temos pálido. Pálido, gente? Não, pessoal. Pálido. 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 Tá? Letra D. Às 7 horas. Às 19, no caso, né? Às 19, às 7 horas. A gente tem uma questão aí que muita gente comete esse erro. Quando você estiver falando, usando o a, se referindo à hora, às 10 horas, a 1 hora, às 3, você precisa utilizar a crase no a. Às, tá bom? Vai ficar assim, tá bom? Então, ó, o certo é às 19 horas, tá bom? Temos que utilizar o acento grave aqui, que é a crase, tá bom? Às 19 horas, beleza? E temos agora aí a letra E, que é caráter, caráter, caráter. No caso, aí está escrito caráter, né? Caráter. Onde é que é a ênfase aí, pessoal? Caráter. A gente já percebe que a ênfase é no ra, né? Caráter. Certo, pessoal? Então, temos aqui, acentuamos aqui corretamente essas 5 palavras. Caso vocês tenham dúvida de acentuação, vocês só precisam repetir a palavra e ver onde é que qual sílaba é pronunciada com maior intensidade, tá bom? E aí vocês vão saber a acentuação correta. Tá bom, pessoal? Então, respondemos aí todas as 10 questões. Como vocês puderam ver, são questões fáceis, não são difíceis, é apenas se atentar, né, o contexto, né, e os detalhes da pergunta, tá bom? Ainda temos aqui a proposta textual, que também faremos a correção, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês do que seria uma proposta textual adequada a esse tema e a esse gênero textual, tá bom? Isso ficará claro para a próxima aula, porque aqui nosso tempo já expirou, tá bom? Então, na próxima aula a gente continua com a nossa correção da proposta textual, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no ClassApp, estou à disposição de vocês, tá bom? E desde já, parabéns para todos vocês pelo empenho que vocês colocaram em prol desse ano e da prova, tá bom? Logo, logo os resultados com as notas de vocês gerais. Então, gerais, né? Então, agora a gente vai finalizar e na próxima aula a gente vai ver a proposta textual, que foi, considerando o contexto pandêmico no qual estamos vivendo, escreva um texto no gênero textual carta, endereçada às autoridades, informando o que você acha que deve ser feito para evitar a proliferação do vírus, mínimo 10 linhas. Então, próxima aula trataremos dessa proposta textual. Será ela que nós estaremos tratando, tá bom?
Fiquem com Deus, pessoal. Tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no Cleser. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, gente.